Olá pessoal, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre açúcar, que para muitos acaba sendo ali o grande culpado com relação à obesidade, o grande culpado no sentido de ser tão difícil um processo de emagrecimento, mas estamos falando de algo aqui multifatorial. Sabemos que não é tão simples assim como eliminar o açúcar da alimentação e emagrecer e resolver os problemas globais a respeito de algo tão complexo quanto a obesidade. Bom, eu diria que o grande problema, o maior problema, ou talvez, na verdade, o único problema relacionado ali ao açúcar está no momento em que se consome, ou seja, em um momento em que você não está gastando energia para estar consumindo um alimento tão energético assim, e também relacionando ali ao horário do dia, né? Por exemplo, né, tarde da noite, vamos imaginar aqui 10, 11 horas da noite, nosso organismo ele está totalmente pronto para dormir. A nossa produção hormonal está focada na produção de melatonina e não na produção de insulina para receber ali uma quantidade grande de açúcar, vamos imaginar um doce, um chocolate ali sendo consumido 11 horas da noite. Isso está, claro, completamente errado, não respeitando o nosso ciclo, né? Nosso ciclo circadiano. Nós deveríamos, na verdade, no período noturno, comermos menos e no sentido até, inclusive, de alimentos fontes de carboidrato. De novo, né, nosso corpo não está ali pronto para 11 horas da noite estar recebendo alimentos de alto valor energético. E sim, é o horário onde nós deveríamos estar dormindo. Então pensem nisso. Vou fazer aqui um vídeo sobre crononutrição e o quanto é importante respeitarmos os horários adequados para estarmos ali fazendo diferentes atividades no nosso dia, inclusive a própria alimentação. Falando aqui, mais uma vez, com relação a horários, agora relacionando aqui a atividades, uma situação é alguém estar no escritório sentado, sem gastos de energia significativo, e lá consumindo cafezinho com açúcar, aí passa a tia da rosquinha e compra uma rosquinha açucarada, um doce, um chocolate depois do almoço, sendo que depois do almoço você vai sentar no escritório e não vai fazer exercício. Enfim, então o horário relacionando consumo de açúcar e gasto energético também é o grande problema. Vamos imaginar aqui o oposto, um ciclista pedalando por 3 horas, 4 horas, ou um jogador de vôlei, uma partida de 3, 4 horas. Nesses casos, nós temos ali um consumo de glicose, né, realmente de como fonte de energia altíssimo. E até para a manutenção da performance desse atleta, nós recomendamos de 30 a 60 gramas de carboidrato na forma de açúcar simples a ser consumido. Ou seja, em um jogo ou treino, né, de 3 horas, nós podemos aqui ingerir 180 gramas, como no caso maltodextrina, por exemplo, para mantermos a performance desse atleta, considerando ainda que após o jogo ou treino, nós também devemos ingerir uma quantidade bem elevada ali de carboidrato, de açúcar simples, muitas vezes 1 grama de carboidrato simples por quilo de peso corporal. Então é muita coisa falando-se ali em açúcar, mas o indivíduo está gastando. E ainda, um atleta ele possui todas as suas vias metabólicas para a utilização desse açúcar como fonte de energia prontamente biodisponível de uma maneira muito eficaz. Diferente do obeso, onde ele tem uma disrupção nas suas vias metabólicas, seja por resistência insulínica, processos de inflamação crônica e outros aspectos que dificultam a utilização desse açúcar como fonte de energia. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que um obeso está ali no início do seu tratamento e ele vai, lógico que seria impossível, eu vou criar uma situação fictícia, pessoal, ele fazer ali um pedal de 3 horas, né? Então, realmente, a eficácia da ingestão desse carboidrato para ser prontamente disponível no exercício não seria a mesma de um atleta que vem fazendo isso continuamente, está ali com seu metabolismo totalmente pronto para a receptividade dessa glicose ali como fonte de energia. Tanto é verdade isso que, falando de esportes de alto nível, falando aqui de triatlo, né, um dos objetivos do treinamento é capacitar esse atleta a nível até de suporte intestinal para que ele consiga suportar doses até maiores do que de 30 a 60 gramas de carboidrato por quilo de peso. 30 a 60 gramas de carboidrato. Muitas vezes chegamos ali a trabalhar com 90 gramas
de carboidrato, né, por hora de exercício, mas para isso é um exaustivo trabalho para suportar essa ingestão tão alta e ter ali uma assimilação, uma absorção adequada. Então, realmente, da mesma forma que um atleta prepara o seu organismo para estar metabolizando adequadamente cada vez mais esses nutrientes, o obeso ele vai destruindo a sua mecânica corporal, a sua fisiologia corporal e se tornando cada vez mais eficaz em ingerir, em metabolizar aquele ingrediente. Isso nós temos ali várias situações, desde microbiota intestinal, né? Uma microbiota adequada ou inadequada terão ali diferentes respostas com relação à metabolização desse carboidrato também, para vocês verem como isso é complexo. Então, um atleta que ingere muitas vezes, vamos falar aqui não só de açúcares em si, mas vamos falar de carboidrato, ingere 100 calorias provenientes de um pão, ele recebe aquilo como realmente 100 calorias. Agora, muitas vezes alguém com organismo em mau funcionamento, resistência insulínica, desbiose intestinal, aquelas 100 calorias muitas vezes para ele tem um peso ali de 110 calorias, falando aqui de algo muito empírico, não algo tão exato assim, mas para vocês compreenderem de uma maneira aqui bem didática essas diferenças entre diferentes mecanismos, né, no sentido ali de um atleta e no sentido aqui de um obeso. Então, quem diz que emagrecer é fácil, que emagrecer realmente é só gastar mais calorias do que ingere, está ignorando situações muito complexas. Claro, com o processo de emagrecimento em andamento, essa complexidade vai melhorando, no sentido de vamos melhorando aqui a sensibilidade insulínica, melhorando a microbiota intestinal, o estresse oxidativo, a inflamação crônica, mas em paralelo sabemos também das dificuldades comportamentais de se manter em um processo de emagrecimento. Quanto mais nós vamos emagrecendo, mais vontade de comer, mais fome também nós vamos sentindo. Nosso metabolismo basal vai reduzindo. Então, nós temos essa dificuldade a médio e longo prazo com relação a esse processo, de novo, multifatorial e complexo, onde nós não podemos afirmar que apenas ali o açúcar é o grande problema. Agora, vamos pensar na situação mais comum, né, daquelas pessoas que têm dificuldade no processo de emagrecimento e adoram realmente ali consumir alimentos açucarados, doces. Pessoal, muita coisa a gente usa ciência, na verdade, praticamente todas as prescrições e diretrizes e recomendações devem ser baseadas na ciência, mas quando se fala também em comportamento, o bom senso ele deve ser realmente levado em consideração. Então, se você, meu amigo ou minha amiga, que adora doce e não se controla ao ponto de tá deitadinha já para dormir, aí levanta para procurar doce na cozinha, na despensa, nos armários, procure não ter isso em casa. Se você convive com mais pessoas que gostam desses alimentos, entre em consenso com eles para que eles comprem basicamente naqueles momentos em que vão consumir, ao invés de ficar aquele estoque de doce, né, na sua casa de uma maneira desnecessária. Ou então outra medida, que escondam de você, que guardem, né, em locais onde realmente você não tem acesso, falando aqui de um ambiente de cooperação entre os habitantes da mesma casa. Agora, muitas vezes o problema está mesmo em você, que coloca ali chocolate na gaveta do escritório, no criado mudo, todos os lugares, né, onde você, no carro em si, né, deixa lá no console do carro uma balinha. Claro que se você gostar, você vai ter isso na sua vista, aí em qualquer momento de felicidade ou de fraqueza ou de tristeza, você vai recorrer àquele doce que você tanto gosta. Então, claro, a gente tem que analisar bioquímica, fisiologia, mas também tem os aspectos de bom senso, que muitas vezes são os grandes empecilhos no seu processo de emagrecimento. Você utilizar algo que deixa a sua alimentação com um paladar mais amargo, mais azedo, também pode ajudar. Antes de uma refeição, tomar um suco de limão, sem adoçante, sem nada, ele é azedo mesmo, pode ser ali interessante. Você utilizar vegetais amargos, rúcula, agrião, né? Isso pode também estar ajudando a deixar o seu paladar mais amargo. Se for comer um doce, busque horários onde terá menor impacto. À noite, antes de dormir, nem pensar.
após um almoço, desde que esse almoço tenha muita fibra, tenha um arroz integral, tenha feijão, leguminosas, tenha ali bastante legumes e verduras, para que o impacto na sua glicemia seja menor. Proteínas, né, nessa refeição também reduzem o índice glicêmico, a carga glicêmica da refeição. Também, associando ao exercício físico, você tem um treino intenso e logo após o exercício físico fazer esse consumo, ou muitas pessoas também se adaptam muito bem à ingestão antes do exercício, aí entra os populares doce de leite, né, e outros alimentos ali ricos, né, em açúcar, mas que podem ali servir como combustível ou como algo que atue na recuperação do exercício físico. Mas aí exercício físico, não é ir na academia igual eu vejo e fica lá igual um bobão lá no WhatsApp, tá? É para ir fazer exercício mesmo, aquele exercício que acaba o treino, você tá cansado, cansada mesmo, né? Então realmente nós temos que fazer essas associações entre crononutrição, entre refeição como um todo, evitar o consumo desse doce de maneira isolada, e sim, é uma refeição rica em proteínas, rica em fibras, e associação com o seu gasto energético. Comer doce e ficar sentadão na sequência não vai dar certo. Comer doce e fazer um treino de 1 hora, 1h30, pode ser interessante, pode ser uma maneira de você unir o benefício do exercício associado à vontade de você comer algo que goste muito. E a última dica, tente evitar doces que unem altas quantidades de gordura com altas quantidades de açúcar. Aí realmente se torna uma bomba calórica. Tente pelo menos doces onde, quando se tem o açúcar, nós temos ali baixo teor de gordura, né? Porque realmente quando associa-se os dois, aí fica bem mais complexa, a quantidade realmente deveria ser muito bem controlada. Espero que tenham gostado aqui do vídeo, do conteúdo, e aos pouquinhos eu vou levando para vocês aqui o mundo real de uma nutrição para todos, desde os que buscam qualidade de vida, envelhecimento saudável, massa muscular, emagrecimento, entre tantos outros benefícios. Valeu, pessoal!